Oi pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Selma Chimene, chefe confeiteira, e vim aqui deixar um presentinho para todos vocês com muito carinho. Aproveitando agora, final de ano, festas, está todo mundo muito feliz, então nós resolvemos, eu e a minha equipe, gravar uma videoaula para vocês, nada mais, nada menos do que Chookscreen. Ai, Selminha, o que é uma Chookscreen? São aquelas carolinas deliciosas, sabe? Só que eu vou ensinar para vocês um modo diferentão, bem legal. É aquela craquelada em cima, vocês vão adorar. Essa videoaula que nós vamos apresentar para vocês, ela vai ser passo a passo. Vocês vão aprender desde a massa, toda a técnica para pingar, vou ensinar a rechear, vou ensinar a temperatura de forno. Olha, essa aula tá recheada de coisas bem legais e eu tenho certeza que vai ser muito aproveitado por vocês para ganhar um dinheirinho, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, foi preparado com muito carinho. Um grande beijo! Oi, gente, primeiro nós vamos começar a preparar o craquelin, tá bom? O craquelin nada mais é que é uma espécie de uma massinha sablé que nós vamos colocar em cima da choux, tá? Então, mas é muito facinho. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o craquelin. Então, ó, nós vamos precisar da manteiga. Coloca dentro de um bowl. Vamos precisar do açúcar. E vamos misturar. Nós vamos misturar muito bem essa manteiga junto com o açúcar. Lembrando que essa manteiga a gente tem que estar em temperatura ambiente. Ponto pomada, ela não pode estar muito gelada, tá? Caso ela esteja gelada, não deu tempo de você tirar ela da geladeira, você leva ao micro-ondas, tá? De 10 em 10 segundos para ela dar uma amolecida, mas não pode derreter, tá? Então você tem que ficar atento na potência do seu micro-ondas. Ó, misturei aqui o açúcar com a manteiga, vou acrescentar a farinha. E com a espátula eu vou aqui, ó, misturando e eu vou fazer como se fosse uma massinha de biscoito, tá? Uma massinha sablé. Mas a massa de biscoito ela é um pouquinho mais densa, essa aqui ela é um pouquinho mais molinha. E eu não posso ficar mexendo muito também, porque eu não vou querer perder a crocância desse craquelin, por isso que ele chama craquelin, tá? Olha, ela já juntou, fez uma bolinha. Depois que nós colocamos aqui nesse bolo, a gente acrescentou a manteiga, a farinha, o açúcar e para dar uma cor nessa massinha nós vamos usar corante em gel, tá? Só um pouquinho, pra gente dar uma ligeira coloração nessa massinha. E como nós estamos no Natal, então eu pensei no vermelho Natal, tá? Aí é só misturar para que essa massinha pegue essa cor, tá? Só vou misturando. E aí, se você quer uma cor mais forte, se quer uma cor mais fraca, você pode dosar do jeito que você achar melhor, tá bom? Eu vou fazer um vermelho, assim, mais um vermelho goiaba, tá? Um vermelho não muito forte. A gente já atingiu a massa, ó. Ó, e a bolinha continua. E pronto. Agora nós vamos colocar entre dois plásticos essa massa, esse craquelin, e vamos levar ao freezer. E aí nós vamos partir para a segunda parte da receita, que nós vamos fazer a massa choux, tá? Então, ó, vou colocar a bolinha aqui no centro.
vêm com outro plástico, esses plásticos de freezer, tá? Com a própria mão, ó, a massa é bem molinha, nós vamos apalpá-la, essa massa. Não precisa ser uma espessura muito grossa, mais ou menos uns 3 milímetros, tá? 5 milímetros de espessura, porque depois nós vamos cortar com esse cortador de 5 centímetros, tá? Ó, essa massa é bem molinha, então dá pra gente manusear super bem. Se você preferir, você pode estar utilizando o rolinho, tá? Mas eu não acho necessidade, porque essa massa é bem molinha. Mesmo porque nós usamos ingredientes tudo em temperatura ambiente, então fica bem mais fácil pra gente poder manusear, tá bom? Aí nós vamos levar para o freezer e vamos para a segunda parte da receita. Bom, então agora nós vamos para a segunda parte da receita, tá, pessoal? Nós vamos fazer então a massa choux. A massa choux, nós vamos colocar em uma panela, nós vamos colocar a água, leite, sal. Não preciso colocar açúcar nessa massa choux. Por quê? Porque eu quero uma massa basicamente neutra, porque o que vai dar sabor nessa receita, nessa choux, vai ser o recheio. Então eu não preciso colocar açúcar na massa da choux, tá? E por último eu vou acrescentar a manteiga e vou levar ao fogo essa mistura até levantar a fervura. Quando levantar a fervura, nós vamos acrescentar a farinha, ok? Ó, aqui então na panela nós temos o leite, a água filtrada, tá? O sal e a manteiga. Quando ele começar a levantar fervura, nós vamos acrescentar a farinha. Ó, já tá quase começando a ferver. E levantou a fervura, a gente vai colocar a farinha de uma vez. É como se fosse preparar a massa da coxinha. Então, lembre-se sempre quando você vai começar a levantar a fervura, a gente acrescenta de uma vez a farinha, tá bom? Ó, levantou a fervura, vem com a farinha de uma só vez e mexo. E vou fazer uma massinha, mexo bem, para não empelotar. E eu vou continuando mexendo até que forme uma crosta no fundo da panela, tá? Então, vou mexendo aqui, ó, apertando todos os grumos da farinha, ó. E vou fazendo uma massinha lisa. Bom, então, depois que a gente deu o ponto da massa lá no fogo, tá? Quando formou essa crostinha aqui no fundo da panela, nós vamos transferir essa massinha pro bowl da batedeira. Lembrando, vamos usar a raquete, tá? Porque é uma massa média, não pode usar nunca o globo, tá bom? E aí nós vamos colocar aqui para esfriar essa massa. E depois que esfriar essa massa, mais ou menos batendo aqui na batedeira uns 2, 3 minutos, tá? Quando você perceber que o bowl já tá mais ou menos frio, aí nós vamos acrescentar os ovos um a um, tá bom?
Esse é o ponto da massa, ó. Ela quebra, escorre e fica um triângulo na espátula. Esse é o ponto correto da massa da patachu. Agora eu vou transferir essa massa para manga de confeitar e eu estou utilizando o bico perlé número 3. Aqui eu vou transferindo. E aí nós já vamos poder pingar na assadeira. Prontinho. Com um cortador de 5 centímetros eu vou cortar o craquelã que eu tirei lá do freezer. Ó, é só cortar. E depois de cortado, nós vamos pingar a chu e vamos colocar em cima, ok? Ó, agora nós vamos pingar a chu, só fazer um montinho e cortar. E deixa uma separação de mais ou menos 2 dedos de uma para a outra, porque ela vai crescer, tá? Ó, conta 3, ó. 1, 2, 3, pá. 1, 2, 3, para. 1, 2, 3, para. 1, 2, 3, corta. 1, 2, 3, corta. E vou fazendo assim sucessivamente. Bom, eu vou colocar então agora para fazer o creme de confeiteiro o leite numa panela. Vou ligar o fogo até esse leite ferver. Dentro de um bowl, nós vamos misturar as gemas com o açúcar. Misturar muito bem. Ó, ele vai ficar esbranquiçada. Mistura muito bem com o auxílio do fouet. Depois que ele misturar muito bem, que você já viu uma mistura esbranquiçada, nós vamos acrescentar a baunilha.
Eu tô usando pasta de baunilha, mas isso não impede de vocês fazerem. Vocês podem estar utilizando aquele extrato normal de baunilha, tá? Então, eu vou acrescentar uma colher de sobremesa de pasta de baunilha. E vou misturar. E continuo mexendo. Aí aqui eu vou acrescentar a farinha de trigo, misturo. E o amido de milho. E misturo. Quando o nosso leite levantar a fervura, eu vou desligar e vou acrescentar aos poucos, fora do fogo, ele já tá começando querendo a ferver. Aí, nessa mistura aqui, eu vou acrescentar um pouco, uma concha de leite. Isso se chama temperar as gemas. Porque se eu colocar isso aqui direto lá do leite, o que vai acontecer? Vai cozinhar essas gemas e não é o que a gente quer, né? Então, a gente vai fazer uma temperagem de gemas. Ó. Bem mexido. O leite já está fervendo e eu vou colocar uma concha de leite fervido aqui e depois de eu fazer essa temperagem eu volto tudo para a panela. Ó, o leite já tá fervido. Vou acrescentar aqui um pouco de leite, ó, 2 conchas mais ou menos, para temperar. Vou mexendo devagar. E eu tô fazendo a temperagem dessas gemas. Ó. E vou misturando. Acrescento mais um pouco de leite. Misturo. Agora que eu já misturei, eu coloco tudo na panela. Vou colocar tudo na panela. Agora eu posso ligar o fogo novamente e vou mexer até dar ponto. E esse é o nosso creme de confeiteiro. O verdadeiro creme de confeiteiro, ele não vai leite condensado, tá bom, pessoal? Então aqui, o doçor desse creme vem exatamente do açúcar, tá bom? Então, o verdadeiro creme, o creme de confeiteiro não vai o leite condensado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando se fala creme de confeiteiro e as pessoas colocam leite condensado, creme de leite. Esse é outro tipo de creme, tá? O verdadeiro creme de confeiteiro é esse. Olha, ele já tá dando ponto. É bem rápido, ó. Olha que beleza. Brilhoso. Ó, já deu ponto. Que maravilha, ó. Ele já deu ponto. Esse é o creme de confeiteiro. Ele é amarelinho por conta das gemas. E já está pronto o nosso creme de confeiteiro. É o tempo suficiente para cozinhar o amido e a farinha, para não ficar com aquele sabor, né? Aquele retrogosto de farinha encruada. Então a gente precisa cozinhar. Ó, mas olha que creme bonito, aveludado, brilhante. E tá pronto o nosso creme de confeiteiro. E agora vamos reservar para esfriar e depois nós vamos rechear as nossas choux. Perfeito. Então, pessoal, agora nós vamos fazer a nossa finalização. Com as choux já estão todas prontas e assadas, ficaram lindinhas, ficaram todas craqueladas. E agora nós vamos então rechear com o creme de confeiteiro que nós fizemos na
última parte, na penúltima parte. Então é muito simples, nós vamos pegar a chu, fazer um furinho embaixo dela e nós vamos com o bico perlê número 3 e vamos rechear essa, tá bom? Esse creme de confeiteiro foi aquele que eu ensinei na panela, tudo bonitinho. Lembra que nós fizemos também a temperagem das gemas e depois ele foi para a geladeira para terminar de dar o ponto, tá bom? Ó, então eu vou pegar aqui uma chu com uma manga de confeitar, bico perlê número 3, vou introduzir e vou ligeiramente apertando. Quando eu sentir que a chu deu uma ligeira estufadinha, ela tá totalmente recheada. E assim eu vou recheando todas as chus. E elas estão todinhas recheadas, prontinho para você saborear.